Prezadas e prezados estudantes, sejam muito bem-vindas e bem-vindos a essa aula de F329. Nessa aula iremos abordar o experimento 1, que trata da distribuição de potencial elétrico e de campo elétrico no espaço. Nessa aula iremos falar sobre o planejamento do experimento e algumas questões sobre as análises e as discussões esperadas para os relatórios desse experimento. Como conversamos na aula de introdução à disciplina, nosso guia ao longo do semestre será um método científico que representamos nesse fluxograma. Nesse método, iremos formular hipóteses a partir de modelos, que por sua vez são construídos a partir de teorias. Ou, como faremos nesse experimento, iremos formular hipóteses ou tecer conclusões nesse caso, a partir de observações interessantes. Assim, no caso particular desse experimento, iremos nos limitar a fazer observações interessantes e reportá-las. Dessas observações, decorreriam hipóteses que fariam previsões verificáveis e assim por diante. Mas nesse experimento, iremos trabalhar apenas nos dois passos iniciais. Para se fazer uma observação interessante dentro do método científico, devemos ficar atentos a várias questões. Obviamente, devemos pensar sobre que efeitos serão observados. Queremos observar a chuva ou o crescimento de um pé de tomate? Ambos são interessantes, mas hoje iremos nos interessar aos efeitos que alteram a distribuição do campo elétrico e do potencial elétrico. Para tal, precisaremos realizar um experimento, e esse precisa ser planejado em detalhes, com particular atenção para a reprodutibilidade e para a incerteza das grandezas às quais estamos nos interessando. Finalmente, deveremos definir quais são as variáveis relevantes que precisamos registrar. Será preciso registrar a umidade relativa do ar ou a altura da mesa em que o experimento é realizado? Para que o experimento seja reprodutível, é preciso registrar todas as grandezas relevantes. Sobre o campo elétrico e o potencial elétrico, entendo que vocês ainda não cursaram F328, mas que aprenderam sobre essas grandezas no ensino médio. Peço que vocês revisem esses conhecimentos e atualizem eles com a linguagem que utilizaremos aqui. Resumidamente, vamos apresentar essas grandezas agora. O campo elétrico está ligado ao conceito de força em uma carga. Assim, se uma carga de prova Q, medida em coulombs, for colocada em um local onde o campo elétrico vale E, medido em volts por metro, haverá uma força F, medida em newtons. Verifique que a dimensão dessa equação está correta, ou seja, escreva ela em unidades fundamentais do Sistema Internacional e verifique que as dimensões estão corretas. O potencial elétrico, por sua vez, está ligado ao conceito de energia. Assim, se uma carga de prova for deslocada entre duas posições entre as quais se observa uma diferença de potencial ΔV, haverá uma variação de energia potencial ΔU desta carga de prova. Novamente, verifique as unidades. Como vocês devem se lembrar, existem relações entre força, energia e trabalho, e, portanto, entre campo e potencial. Para o caso do campo elétrico e do potencial elétrico, as relações são as seguintes. E é igual a menos o gradiente de V, e a variação do potencial, ou a diferença de potencial, a DDP, é dada por menos a integral de linha do produto escalar entre o campo elétrico e os infinitesimais de percurso. Notem que é uma integral definida, portanto não constante, mas que ao mesmo tempo apenas a variação do potencial é obtida. Isso ocorre pois a força é uma grandeza absoluta, de certa forma, e a energia é aqui uma grandeza relativa. Para mais detalhes sobre isso, recomendo a vocês a leitura dos capítulos 22 a 24 do Halliday. Para ilustrar a relação entre campo elétrico e potencial elétrico, veja essa figura.
O campo elétrico está ligado à força que surge quando há uma variação, quando há uma possível variação de energia potencial. Imagine que a linha verde é uma superfície, como uma pista indoor de mountain bike, por exemplo, como ilustrado na figura que vocês veem agora. Pense que a força que irá atuar na bicicleta ou em uma esfera colocada em diferentes posições do percurso. Em uma região muito íngreme, a força será maior. Me refiro aqui a essa posição. Em uma região plana, não haverá força. Se o potencial está aumentando ou diminuindo, a força irá apontar para uma direção ou para outra. Observamos assim que o valor do potencial não é relevante. O que importa mesmo é a variação do potencial e, inclusive, se ele está aumentando ou diminuindo. Vamos observar agora o campo e o potencial em dois casos bem simples, uma carga isolada e duas cargas próximas. No caso de uma carga isolada, o potencial em torno da carga é distribuído de tal forma que, ao longo de um círculo em volta da carga, ele tem o mesmo valor. Então, eu me refiro a esta carga aqui e a esses círculos marcados em azul. Por essa razão, porque eles têm o mesmo valor de potencial, essas linhas azuis são chamadas linhas equipotenciais, ou seja, são linhas nas quais o potencial é sempre o mesmo. Se conhecermos várias dessas linhas, podemos dizer que conhecemos o potencial em volta da carga. E o campo elétrico? O campo elétrico será novamente o negativo do gradiente do potencial. Assim, ele será sempre perpendicular às linhas equipotenciais, como indicado na figura. Eu tenho uma linha equipotencial aqui e o campo elétrico aponta perpendicular a ela. No caso de duas cargas, observamos que a presença da segunda carga, digamos essa carga aqui, afeta a distribuição de potencial próximo à primeira carga. Assim, no caso de uma distribuição arbitrária de cargas, teremos uma distribuição ou um mapa do potencial que irá depender da distribuição de cargas em particular. Colocando, por exemplo, nessa figura uma terceira carga ou uma quarta carga, as linhas de campo e as linhas equipotenciais iriam se alterando em função das cargas que fossem sendo acrescentadas e suas posições. Uma forma de se compreender melhor o significado das linhas equipotenciais é pensar em um análogo útil com o campo gravitacional. Nessa figura, temos uma outra forma de representar o potencial elétrico nas proximidades de duas cargas elétricas, uma positiva e outra negativa. Eu repito aqui a figura mostrada inicialmente, com uma carga nessa posição, outra carga nessa, e aqui eu mostro essa outra forma de visualizar. Então, essa carga aqui seria representada por essa região, e essa segunda carga aqui, nessa parte. Observe que agora o valor do potencial é representado como sendo a altitude. Vemos formas aproximadamente circulares, como vocês podem ver aqui, que correspondem a esses círculos, ou aproximadamente círculos que estão presentes do lado de cá. E analogamente desse lado, indo para altitudes pequenas, cada vez mais baixas, correspondentes à segunda carga. Temos então que agora o valor potencial elétrico é representado como sendo a altitude. Vemos as formas aproximadamente circulares e um aumento progressivo do valor potencial ao se aproximar de uma carga, ou uma redução progressiva do potencial ou da altitude ao se aproximar da outra. Observe agora que essa representação é muito semelhante às curvas de nível típicas de mapas onde há interesse pelo relevo. Uma certa altitude, digamos 600 metros acima do nível do mar, é representada por uma linha. Aqui eu me refiro, arbitrariamente, a uma dessas linhas que aparece aqui. Poderia ser essa linha aqui, por exemplo, que corresponde a essa linha aqui, que faz esse movimento todo.
vem para cá e volta para cá. Outras dessas linhas representariam outras altitudes, como 650, 700, 650 metros. Assim, podemos observar que quando há variações de altitude, assim podemos observar, dizendo de outra forma, podemos observar quando há variações de altitude, tanto observando numa figura tridimensional como essa, quanto observando através das curvas de nível aqui. Observem que as duas representações são bastante semelhantes. E lembrem que a altitude está ligada à energia potencial gravitacional que teria um objeto colocado em tal lugar, de forma análoga ao potencial elétrico em uma carga de prova. Há então uma relação bem clara entre as duas figuras. Essas variações de altitude são mais claras nas proximidades de um rio ou de uma lagoa. Isso pois as suas margens estão demarcadas pela água, que está aproximadamente na mesma altitude, se considerarmos uma pequena região. Com essas curvas, podemos saber, por exemplo, onde estará a margem do rio, se ou quando o nível da água subir alguns metros. Ela irá subir de uma equipotencial para outra mais alta. Aqui eu me refiro ao rio, que é observado aqui. Ele está acompanhando essa equipotencial aqui, ó, que representa basicamente uma margem, tanto desse lado quanto de outro. E se o nível da água subir, a gente vai passar dessa equipotencial aqui para essa equipotencial seguinte, tanto de um lado quanto do outro. Então eu vou entender que cada uma dessas equipotenciais se refere a uma diferente altitude e a água, como ela está basicamente à mesma altura nessa pequena região, ela ajuda a indicar ou a localizar uma equipotencial. Agora, como a gente pode proceder para medir essas curvas de nível? Vamos pensar especificamente no caso de uma curva de nível. Vamos observar aqui agora uma foto de satélite de uma pequena região do Cantareira e vamos considerar que a superfície da água está toda à mesma altura. Isso não é muito exato, mas é uma boa aproximação para o que a gente quer ilustrar aqui. Considerando que a superfície da água está toda à mesma altura, podemos marcar vários pontos na foto que pertençam à margem ou à fronteira entre a água e a terra. Notem que a gente está, ao seguir esse procedimento, nós estamos localizando a margem e que com isso iremos saber onde se encontra uma curva de nível ou uma equipotencial específica. Para medir outra curva equipotencial, a gente teria que, nessa situação, esperar chover bastante e ter uma outra imagem de satélite. Então, a gente poderia observar uma outra superfície com água mais alta e assim delinear uma outra equipotencial. Nessa outra foto temos uma nova linha que indica a margem quando há mais água. Comparando as duas linhas, podemos saber quando o terreno da margem é mais ou menos íngreme. Podemos também prever para onde a água irá se o nível da água voltar a subir para o nível de uma equipotencial conhecida. Então, uma região bastante íngreme, por exemplo, seria essa aqui. Reparem, as duas equipotenciais estão bem próximas. E uma região bem pouco íngreme seria essa região aqui, onde as equipotenciais estão bem distantes. Ou essa daqui. Se esse procedimento for feito para várias curvas de nível, talvez não em função da quantidade de água no reservatório, mas por técnicas mais precisas, nós teremos um mapa que descreve as curvas de nível da região. Esse mapa será composto por uma coleção de curvas de nível que definimos previamente em função de como a gente planejou executar essas medidas. A gente poderia, por exemplo, ter planejado medir curvas de nível para altitudes de 600 metros, 601, 602, 603, quer dizer, um mapa bem preciso. Ou então, curvas de nível apenas para 600 metros, 650, 700, ou seja, uma curva de nível
curvas de nível menos precisas, né, com um distanciamento maior entre elas. Nesse segundo caso, a gente perderia muitos detalhes, né? Quando a variação de relevo fosse menor que 50 metros, a gente não conseguiria distingui-los. Poderíamos também ter medido essas curvas equipotenciais, né, essas curvas de nível, com vários detalhes, né, ou seja, com pontos bem próximos, tal como está indicado nessa figura, ou então com pontos bem distantes, né, de modo que ela não pudesse pegar muitos detalhes do relevo. Quando eu falo detalhes, eu me refiro, por exemplo, a essa ponta aqui, ó. Ela poderia ser arredondada em função de como eu decidi medir. Se ela aparece presente nessa medida, essa curva azul, é porque ela foi tomada com bastante detalhe. Se eu tivesse tomado pontos mais distantes, não haveria detalhamento suficiente para pegar esse tipo de pequeno detalhe da foto. Então reparem que o grau de detalhamento das curvas de nível depende de como foi planejado esse experimento. Uma outra forma de fazer esse tipo de medida é a seguinte. Então, ao invés de localizar equipotenciais, uma outra forma é descrever a variação do relevo diretamente mapeando a altitude. Então, ao invés de considerar as curvas de nível, nós podemos considerar que a melhor opção numa dada situação seria medir a altitude em muitas posições. Considere então essa foto de satélite de uma montanha. Podemos distribuir pontos no terreno, nas proximidades da montanha, e medir a altitude em cada um deles. Tipicamente, isso dá um certo trabalho, pois precisamos medir muitos pontos para que a medida seja significativa, ou seja, para que a gente possa de fato descrever a montanha. Apesar disso, com tal conjunto de dados, teremos uma descrição bem interessante do relevo, que podemos utilizar, por exemplo, para facilmente fazer representações tridimensionais, assim como essa aqui. Então repare, se eu tenho muitas medidas, eu consigo transformá-las num gráfico tridimensional, como esse, e isso é divertido, né? Eu posso analisá-lo de várias formas e usar isso de várias maneiras. Então notem, né, que na representação tridimensional é possível ainda desenhar as curvas de nível, quer dizer, extrair as curvas de nível a partir da representação tridimensional e fazer vários tipos de representação. Pode-se dizer então que essa forma de conhecer o potencial, mapeando o potencial, não é? É mais rica em possibilidades, mas no fundo, né, localizar as equipotenciais ou mapear o potencial é bastante equivalente. O que muda mesmo é como os dados são adquiridos, né, e como eles são representados posteriormente. Vale notar também que nem todo software de análise de dados pode analisar as superfícies tridimensionais, enquanto basicamente todos eles podem lidar com curvas de nível, porque são gráficos mais simples, né? Então, para nós, o foco não está tanto nessa abordagem, vocês podem escolher ela ao fazer o planejamento, mas na distribuição do potencial, ou seja, como ele vai variar. Nesse experimento, então, nós iremos estudar o potencial elétrico e o campo elétrico, e as suas variações, né, numa região do espaço, em função da distribuição de cargas elétricas. Esse será o fato ou o efeito interessante que nós desejamos observar e relatar. Só que ao invés de estudar cargas livres, né, nós teremos alguns eletrodos que serão considerados como tendo cargas elétricas em toda a sua superfície e que interagem uns com os outros, por são metálicos, e as cargas são livres para se mover dentro do eletrodo. Vale notar que nós não iremos medir o campo elétrico de maneira direta. Em geral, isso é bastante difícil de se fazer, mas nós podemos medir facilmente o potencial e calcular o campo elétrico a partir do potencial. Então, todo o procedimento será baseado em medir o potencial elétrico e calcular o campo a partir dele. Para medir o potencial, nós utilizaremos o voltímetro. A gente já usou ele na primeira aula, e o voltímetro é um aparelho que mede o potencial elétrico em um de seus terminais, o terminal V, com relação a outro terminal, o terminal comum. Assim ele mede, como todo voltímetro, apenas diferença de potencial.
Vale notar também que, para funcionar, o voltímetro exige que uma pequena corrente atravesse seus terminais. Ou seja, uma pequena corrente precisa entrar no terminal V e sair pelo terminal COM. Isso explica um pouco por que é difícil medir o campo elétrico ou o potencial em situações de eletrostática. Quando as cargas estão isoladas e não há nenhum transporte de corrente, não seria possível que uma pequena corrente entrasse no voltímetro e saísse, né? Entrasse por um terminal e saísse pelo outro, para que ele funcionasse. É por isso, então, queremos fazer um experimento que irá simular situações da eletrostática utilizando condutores estendidos. Então, como condutor estendido, nós vamos utilizar aqui uma cuba, que é basicamente uma bacia de plástico quadrada, contendo uma solução condutora de sulfato de cobre. Essa solução tem uma boa condutividade e, ao aplicar uma diferença de potencial de 2 volts entre esses eletrodos, haverá uma corrente passando pela solução. Isso é análogo, ou é idêntico, na verdade, ao que se espera de uma solução de água e sal. Entretanto, a resistividade dessa solução de sulfato de cobre é menor que aquela de uma solução de água e sal e, portanto, é mais adequado para fazer o experimento. Essa solução, a gente vai ter um campo elétrico, então, que irá arrastar íons de cobre que irão se depositar no eletrodo negativo e que também são erodidos do eletrodo positivo. Mas a gente não vai estar muito interessado nas questões de eletroquímica. Para nós, nesse experimento, o importante é que haverá uma diferença de potencial entre os eletrodos e um campo elétrico na solução. Na solução teremos, portanto, um gradiente de potencial e vamos nos interessar pelas variações do potencial dentro dessa solução. Para medir as variações de potencial dentro da solução, iremos utilizar o voltímetro e uma ponteira que poderá ser parcialmente submergida. Então a ponteira é esse objeto aqui. E nós observaremos que ela vai estar ligada à entrada de tensão, o terminal V, e a entrada comum do voltímetro está ligada ao negativo da fonte de tensão. Assim, iremos medir valores de potencial entre 0 e 2 volts, que vai variar em função da posição dentro da solução. Nesse experimento, iremos estudar 3 situações interessantes que correspondem a 3 diferentes distribuições de potencial, cada uma com diferentes eletrodos. Considere no Moodle os tutoriais que já foram colocados sobre aquisição e análise de dados. Isso é muito relevante para o planejamento do experimento em função do software que vocês querem utilizar. Agora vamos discutir um pouco sobre o que a gente espera desse experimento. Então lembrem que, de acordo com o método científico, é sempre importante que a gente pense em previsões para o experimento que a gente vai realizar. Primeiramente, para a situação de placas paralelas sem modificação, nós esperamos esperamos o mesmo que dentro de um capacitor. Um campo elétrico constante, homogêneo. O valor pode inclusive ser calculado diretamente, considerando-se a DDP e a distância entre os eletrodos. Ao colocarmos a lâmina, então na segunda situação, a gente cria uma região onde deveria haver um acúmulo de cargas se fosse um caso eletrostático. Assim, na frente da ponta, a gente espera que o campo elétrico seja maior ou amplificado com relação ao caso sem a presença dessa lâmina. Essa previsão pode ser feita pensando, novamente, no caso eletrostático, refletindo, né, sobre os conhecimentos que a gente já tem sobre cargas elétricas e campo elétrico. No caso do aro, a gente espera que surjam cargas elétricas na superfície que anulem o campo elétrico. Então, o campo elétrico dentro do aro deveria ser nulo. Ou então, menor ou atenuado com relação ao caso em que o aro não estivesse presente, quer dizer, a primeira situação apenas com as placas paralelas. Vamos agora observar alguns resultados típicos obtidos por estudantes que fizeram essa disciplina em outros semestres. Para o caso das placas paralelas, a gente espera obter esse tipo de resultado. A gente observa basicamente linhas paralelas no centro da cuba e um pouquinho de efeito de borda
na parte superior e inferior. No caso da lâmina que é colocada, ela se comporta como uma ponta novamente. Então a gente observa que o campo elétrico é distorcido, da maneira como é mostrado nesse gráfico. Sobretudo nessa região ele é distorcido. Na outra metade da cuba, o campo é bastante homogêneo. A gente observa que as equipotenciais estão mais próximas na frente da ponta. Então, nessa região, o campo elétrico é mais intenso. Em contrapartida, aqui as linhas equipotenciais estão mais distantes. Então, aqui o campo é menos intenso. No caso, as flechas de campo elétrico aqui foram colocadas à mão, apenas para indicar a direção e não tem a relação com a intensidade do campo. Finalmente, no caso do aro, a gente espera uma grande distorção com relação ao caso inicial. Mas nesse gráfico a gente observa uma linha equipotencial que atravessa o aro. Então o aro estaria colocado nessa região central aqui. Pelo gráfico, haveria, portanto, um campo elétrico dentro do aro, mas a gente sabe que isso não é esperado. O que a gente está observando então é que o software de análise de dados não soube interpretar adequadamente os valores de potencial dentro do aro e que a representação gráfica não corresponde bem ao que foi medido ou aos valores de potencial na solução. Essa é uma situação típica em que localizar as linhas equipotenciais pode gerar artefatos nos dados e pode enganar quem for fazer a análise, levando a conclusões equivocadas. Por isso, entre outros, é importante planejar bem seu experimento e analisar os resultados com cuidado e atenção. Mudando as configurações do software, talvez fosse possível resgatar a informação correta, talvez aumentando o número de linhas de curvas de nível colocadas aqui, ou mudando algum outro tipo de configuração para que o resultado gráfico visualizado refletisse mais adequadamente os dados. O que a gente não deve esquecer para esse experimento? Bom, primeiro, com relação às incertezas, vocês devem se lembrar o que vocês aprenderam em F129 e, se necessário, revisar o material sobre avaliação e expressão de incerteza em medições, elaborado pelo professor Luiz Araújo. Note que, no nosso caso, as medidas do voltímetro, em particular, além da incerteza associada à leitura, teremos que considerar a exatidão da calibração. Tem exemplos sobre isso no Moodle. Note que, ao considerar apenas a incerteza de calibração de leitura, você está considerando que a medida foi feita em condições ideais e que o valor medido era totalmente estável. Mas isso não é esperado nesse experimento. Então nós temos uma outra situação e você deverá levar em conta outros fatores, como a variação da medida. Sobre a incerteza da posição, como já foi comentado, note que a ponteira tem um certo volume, tem uma dimensão não nula. Assim, é importante levar o diâmetro da ponteira em consideração ao expressar a posição. Isso é importante porque não faz sentido que a precisão da posição seja muito menor que o diâmetro da ponteira. Ou faria. Pense sobre isso. Um outro detalhe que não pode ser esquecido é que nós vamos nos interessar pelo campo elétrico. Então vamos precisar calcular o campo elétrico. E para isso a gente vai precisar simplificar um pouco essa equação aqui. Nessa situação de simplificação, a gente vai pensar nessa equação, que só é válida na direção I, em uma certa direção I. Então, para isso, é importante que os potenciais V1 e V2, que são duas equipotenciais, como colocado aqui, e os pontos S1 e S2, estejam alinhados em uma certa direção, que é a direção do campo elétrico. De modo que o campo elétrico nessa direção, o módulo do campo elétrico nessa direção, seja basicamente o módulo do campo elétrico total, ou considerando as demais dimensões em que ele pudesse
existir ou ser representado. Assim, é preciso que o campo elétrico esteja alinhado na direção I, ou seja, os pontos S1 e S2 devem estar ligados por uma reta perpendicular às linhas equipotenciais V1 e V2. Isso é particularmente importante nas regiões em que o campo varia de intensidade e direção, como é o caso da situação com o campo elétrico, com a lâmina ou com o aro. Nessa situação, é preciso medir o potencial ao longo de uma linha, bem na frente da lâmina, pois trata-se da linha que coincide com a direção do campo elétrico. E no caso do aro, analogamente, né? É preciso pensar em que direção que o campo elétrico é esperado e medir nessa direção, ou então medir em duas direções para poder determinar as duas componentes, considerando que o campo está no plano, né? Vamos agora nos perguntar se esses efeitos que a gente vai tentar estudar são realmente interessantes, né? A gente começou dizendo que eles são fenômenos interessantes. Vamos nos perguntar então se eles são de fato interessantes ou não. O efeito de amplificação do campo elétrico, que observaremos através da colocação de uma lâmina, é tipicamente utilizado nos chamados para-raios. Esses são dispositivos que visam amplificar o campo elétrico em um certo local específico e, dessa forma, evitar danos por descargas elétricas em edificações. E como isso ocorre? Nós consideramos que o ar é um isolante, mas isolantes podem conduzir eletricidade se o campo elétrico for suficientemente alto. Quando o campo elétrico é alto a ponto de fazer um isolante conduzir eletricidade, nós dizemos que houve a chamada ruptura da rigidez dielétrica. Ou seja, o caráter dielétrico não condutor ou isolante foi rompido. E esse dielétrico, esse isolante, passa a conduzir eletricidade. Para preservar edificações, então, nós queremos que essa ruptura ocorra num local que minimize os danos. E assim instalamos esses amplificadores de campo para que a ruptura da rigidez dielétrica ocorra na frente deles e que a energia do raio seja dirigida para a Terra, né, através de conexões elétricas e sem danos à edificação no qual o para-raio está instalado. O efeito de atenuação do campo elétrico que observamos na situação com o aro é tipicamente explorado em situações nas quais queremos preservar um sinal elétrico fraco de interferências externas. Isso é feito tipicamente em cabos de TV ou de comunicação digital, como os cabos USB. Nos dois casos, o efeito desejado é o mesmo. As variações de tensão nos cabos de sinal são protegidas de interferências oriundas do meio externo pela colocação de uma malha metálica externa, né, externa ao cabo de sinal, que atua como uma gaiola de Faraday. A gente vê então aqui o cabo de sinal e aqui a malha externa que atua como gaiola de Faraday. E no caso do cabo USB, a mesma coisa. Os dois cabos de sinal estão aqui e a malha que atua como gaiola de Faraday nessa região aqui.